Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, partiremos agora para a revisão das últimas propriedades periódicas, né, que são as propriedades periódicas menos comuns, mas isso não significa que você não deva sabê-las, tá? Você tem que saber essas propriedades periódicas, porque quando isso cai em prova, cai de uma forma bem simples, e eu não quero que vocês errem coisas simples, então é sempre bom ter essas propriedades periódicas na cabeça, tudo bem? Então vamos lá, essas três propriedades periódicas é a nossa temperatura de ebulição, nossa reatividade e a nossa densidade, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver com calma, um por um. Com relação à nossa temperatura de ebulição, né? A nossa temperatura de fusão também, né? Lembre-se que a nossa temperatura de ebulição é quando nós passamos do líquido para o estado gasoso, né? Nossa temperatura de fusão é do sólido para o líquido, né? Então, é o quão alto essas temperaturas ou para onde cresce, né, os átomos que têm as maiores temperaturas de fusão e ebulição, tudo bem? E nós temos um átomo que é o ganhador, né, que é o nosso tungstênio, né? Ele está bem aqui, que é o cara que tem maior temperatura de fusão e ebulição, né? Na verdade, ele tem maior temperatura de ebulição de toda a tabela periódica, né? Seguido de perto de um outro cara, que é o nosso carbono. O carbono é o grande ponto fora da curva, tá, galera? Na verdade, todos os elementos que estão ali do lado do carbono, eles têm baixos pontos de fusão e ebulição, tá? Só o carbono que é realmente um ponto muito fora da curva, tá? Só para vocês terem uma ideia, o carbono aí tem uma temperatura de ebulição que ronda os 4.000 graus Celsius, tá? E o tungstênio ronda aí os 4.500 graus Celsius de temperatura de ebulição. É muito quente mesmo, tá? Então, olha só, galera. Tirando o carbono, para onde é que isso vai crescer na minha tabela periódica? Bem, a temperatura de ebulição, ela cresce de cima para baixo na minha tabela periódica, né? E cresce para o centro da minha tabela periódica. Então, quanto mais para baixo e mais para o centro da tabela periódica eu tiver, maior vai ser minha temperatura de fusão e ebulição, tá? Professor, temos exceções? Sim, nós temos exceções. A grande exceção aqui é a família dos alcalinos e alcalinos terrosos, que na verdade essa tendência é de baixo para cima e não de cima para baixo, tá, galera? Então, quanto mais para cima o seu elemento estiver na família dos alcalinos e alcalinos terrosos especificamente, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição, beleza? Só sobe isso na memória. Então nós temos aqui que o tungstênio é aquele cara que possui maior temperatura de fusão e ebulição, né? E você pode gravar o seguinte, galera. O tungstênio possui maior temperatura de fusão e ebulição entre os metais, tá? Então ele é o maior de todos, tá? E aí entre os ametais, né? E só lembrando que nós temos uma escadinha aqui, né? Fazendo aqui bem um esboço, né? Nossos ametais, né? Toda essa galera aqui, né? Esses aqui são os ametais. E dentre os ametais, o que possui maior temperatura de fusão e ebulição é o nosso carbono, tá, galera? O carbono é o que possui maior temperatura de fusão e ebulição, que ronda aí 3.800, 4.000 graus Celsius, tá? Então, lembrando que esses caras aqui são nossos caras, são os que têm maiores temperaturas de ebulição, tá? Então vamos lá, galera. Isso com relação às temperaturas de ebulição, passamos agora para a nossa reatividade, tá? Deixa eu apagar aqui, que é o nosso carbono e o nosso tungstênio, né? Deixa eu apagar essas setas aqui. Aqui. Pronto, galera, vamos lá. Opa, acabei apagando a tabela periódica junto. Bem, galera, olha só. Com relação à nossa reatividade, o que eu posso definir como sendo reatividade? Galera, olha só, quando eu falo de reatividade, eu vou falar aí de reações químicas, né? Quando eu falo de reações químicas, eu estou falando de átomos que tendem a receber elétrons, átomos que tendem a perder elétrons ou compartilhar elétrons. E quanto mais fácil isso acontecer e mais rápido, mais reativo vai ser o meu elemento. Tudo bem? Então, olha só, galera. Lembre-se que quando eu tenho um átomo que é muito grande, o raio atômico é muito grande, né, fica facinho de eu tirar meu elétron de valência. Lembra que a gente viu no vídeo passado? Então, se eu fico fácil de arrancar esse elétron de valência, né, eu gasto pouca energia para tirar esse elétron de valência, significa que mais facilmente eu perco elétrons. Significa, então, que eu sou mais reativo. Então, um cara aqui que é absurdamente muito reativo, né, é o nosso frâncio. Inclusive, algo muito interessante de vocês memorizarem é que todos os alcalinos, né, eles são metais muito reativos, né? Os metais alcalinos terrosos são um pouco menos, mas os alcalinos são metais muito reativos, tá, galera? Então é muito bom vocês já terem isso em mente, mas o mais deles é o frâncio, tá, galera? Então, quanto mais perto do frâncio o nosso elemento estiver, né, mais reativo esse elemento vai ser. Beleza, galera? Só que lembre-se que a tendência é que o átomo tem a perder elétrons, né? Mais facilmente ele perde elétrons, só que mais facilmente ele pode também receber elétrons. Mais facilmente ele rouba elétron de alguém. E aí, quem é o átomo que mais facilmente rouba elétron de alguém? nosso flúor, né? Bem, o nosso flúor é o cara que é muito reativo também. Ele rouba elétrons de muitas pessoas, inclusive de gases nobres, né? Não necessariamente rouba elétrons, mas compartilha, né? Melhor dizendo.
Então olha só, galera, quanto mais perto do flúor o meu elemento estiver também, né, mais reativo ele vai ser. Então verifique que nossa reatividade tem uma seta dupla. Quanto mais para os extremos da tabela periódica eu tiver, mais reativo eu vou ser. E aí quanto mais para o centro eu tiver, menos reativo eu vou ser. Ah, professor, quem vai estar aqui no centro? Ah, os gases nobres, ó, os metais nobres, né? Os metais nobres aqui, o quê? Nós temos ouro, nós temos prata, nós temos platina, nós temos paládio, né? Nós temos o mercúrio, né? Nós temos o nosso cobre, né? Então, esses metais são metais nobres. Você percebe que normalmente são utilizados em joias, né? São metais que têm pouca tendência a oxidar, por exemplo. Então, são pouco reativos. Inclusive, são utilizados em muitos processos químicos, né? Por serem pouco reativos ou também chamados inertes, beleza? Então, aqui é a nossa reatividade. E, por último, nós temos, deixa eu apagar aqui de novo, o nosso processo de densidade. E quando eu falar de densidade, galera, o que vocês têm que lembrar? Você tem que lembrar de cara e não pode esquecer da nossa fórmula da densidade. Qual é? A densidade é a nossa massa sobre volume. Não é? Então significa que quanto maior a massa e menor o volume, né, mais denso eu vou ser. Né? Então vamos lá, galera. Pronto, está apagado. Então vamos lá. Os elementos mais densos na nossa tabela periódica, na verdade, 3. Né? Um é o maior de todos. Né? Mas é o nosso rênio, o nosso ósmio e o nosso irídio, né? São os 3 elementos mais densos da tabela periódica. Inclusive o ósmio é o elemento mais denso da tabela periódica, tudo bem? Então significa que aí, sem exceções, quanto mais para baixo e para o centro da tabela periódica nós estivermos, né, mais denso vai ser o meu elemento químico. Significa que aquele elemento, uma amostra daquele elemento vai ter muita massa para um pouco volume ocupado, tudo bem? Então esse aqui é a nossa densidade e nós finalizamos a nossa parte de propriedades periódicas, tudo bem? Então isso foi só uma revisão bem geral dos pontos principais de cada propriedade periódica. Então, fazendo essa revisão geral dos pontos que podem causar algum problema para vocês, está revisado, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.